você estrutura aquilo como uma verdade. Então, Deus passa a existir na sua vida e você acredita naquilo, na religião, na fé e tudo mais. E isso acontece com coisas que a gente chama de valores, de ética, de moral, muitas vezes, mas para essas coisas negativas que a gente também não tem acesso por conta do trauma, da repressão. Então, essas crenças e esses padrões, eles existem para todos nós. Cabe a gente tomar consciência daquilo que está limitando o nosso processo de chegar onde a gente quer. Porque muitas vezes a gente fica num looping que a gente não consegue sair do lugar, a gente não consegue estudar mais, a gente não consegue trabalhar mais, a gente não sabe o que a gente quer. Porque isso é uma temática que também acontece bastante na clínica, de a gente desconstruir certos símbolos, certas verdades, certas crenças, e às vezes até imagem, né, como você citou, do pai, da mãe. Às vezes a gente não quer entender que estão sendo ruins, estão sendo tóxicos, e acaba que chegamos no momento de decidir o que a gente quer também. Porque esse é um processo de autoconsciência muito importante também. Porque quando a gente quebra os padrões, às vezes a gente tem que colocar alguma coisa no lugar também. Né? Ou reforçar o que a gente já tem e é funcional, ou inserir uma nova verdade, inserir um novo valor que faça sentido com aquilo que você quer se tornar. Desconstruir essas verdades, né? Que a gente também acaba criando, assim, porque eu falei ali sobre criar uma nova narrativa, dar palavra para aquilo não dito, mas também desfazer algumas coisas que foram ditas, né? E que a gente assume como verdade sobre nós, assim. Isso também é muito importante, né? E aí, ouvindo tu falar, me lembro de uma outra temática, assim, que é muito importante, né? Muitas vezes a gente não quer abrir mão dessas verdades que nos foram dadas, né? Através das figuras cuidadoras, pai, mãe e outras, porque eles se tornam uma lei na nossa vida quando nós somos crianças. São eles que sabem, né? E depois de uma certa idade, ali na adolescência, a gente para questionar isso, olhar para o mundo externo, para o real, para a realidade externa, a realidade do outro, assim. E uma das temáticas que é interessante assim, perceber é que dentro de cada sujeito não mora um pai e uma mãe, só moram dois. Dois pais, duas mães. E quais são? É o pai real e o pai ideal. A mãe real e a mãe ideal. Né? A mãe que foi real um dia, mas aquela também que foi idealizada por aquele sujeito, né? E muitas vezes a gente entra em conflito justamente com isso na vida adulta, né? Vendo a realidade, mas esperando algo diferente daquilo. Então a gente precisa entrar em contato com esse sujeito real, cheio de fragilidades, que não é uma lei soberana, um lugar de divindade na nossa vida, né? Que é, assim, alguém que possui defeitos e qualidades como eu, como você, né? Então, a gente precisa olhar para essas figuras nesse lugar para conseguir, de fato, inclusive, se permitir sentir o que muitas vezes foi preciso reprimir, né? Desde muito jovem, né? E isso não significa se rebelar contra, mas acontece muito de pessoas que não conseguem dar limites para essas figuras, e isso acaba sendo muito disfuncional na vida da pessoa, né? A pessoa fica completamente limitada porque não sabe dizer não, né? Porque não consegue falar eu não quero, eu não posso, eu não vou, né? Você está invadindo o meu espaço, né? E essa coisa de colocar limites, essa questão de colocar limites nas pessoas envolve uma certa agressividade, uma certa forma funcional de aplicar a tua raiva. E quando há uma raiva muito reprimida, você não consegue estabelecer limites. Exato. E esse padrão, pensei em outra coisa, e esse padrão disfuncional, com as figuras de autoridade da sua vida, elas se transferem para outras figuras de autoridade, seja no trabalho, nas relações amorosas, nas relações de amizade. Então, quando soa alguém nos parece uma figura de autoridade, muitas vezes a gente reproduz padrões que foram dessas figuras de autoridades iniciais da nossa vida. Isso é muito comum. Então, tô com um problema com o chefe. Tá bom. O que o chefe tem?
Tá, qual que é a dificuldade que você tem com o chefe? Isso é familiar em que sentido para você? Como é que era a tua dinâmica com o teu pai, com a tua mãe, né? E aí a gente começa a fazer esses links, né? Do que está sendo repetido aí, que fala de uma relação que não é essa relação da realidade atual, mas sim daquilo que não está posto, né? Muito antes e que está no sentido inconsciente mesmo. Sim. E esse ponto da verdade, eu adoro quando chega nesse ponto da clínica, assim, porque ele sempre chega em algum momento ou outro. Mas de mostrar que, se não for uma regra social, por exemplo, a gente sabe que a gente não pode matar alguém, que a gente vai sofrer uma punição. Mas sobre o que é certo, sobre o que é errado, sobre o que é bom, triste, ruim, quem vai ditar isso é a gente. Não tem como eu falar para você, ó, Camila, isso daqui significa felicidade. Não, para mim felicidade é uma coisa totalmente particular e para você é outra. Sei lá, você pode amar, não sei, comer pizza de abobrinha, por exemplo. O que não faz o menor sentido para mim, entende? Então, é muito importante entender as regras internas que cada um de nós quer e não o que o outro quer. E principalmente essa questão que você trouxe de dizer não é muito importante. Por quê? Porque eu gosto muito desse conceito que eu ouvi o Clovis citando, mas possivelmente ele pegou de um outro lugar também, mas que liberdade é muitas vezes dizer não e também fazer o que não se quer para a gente mesmo, não para o outro, porque senão a gente entra muitas vezes num ciclo de submissão, como você falou. A gente espelha no outro o que a gente aprendeu, o que é amor, o que é felicidade, o que é certo, o que é errado. E às vezes a gente sofre e o outro sofre também. Porque a gente entra nesse fantasiar que você citou, nesse ideal de pai, nesse ideal de namorada, nesse ideal de marido. E assim a gente acaba se frustrando muitas vezes porque em partes a gente está esperando do outro, às vezes, o que ele não quer, não pode e não tem para entregar para a gente. Então, a gente se frustra com a nossa própria expectativa. E se responsabilizar por isso é muito importante, de entender o que é real e o que não é. O que é a pessoa e o que eu estou idealizando da pessoa, seja em qualquer âmbito da sua vida. É abandonar essa fantasia, né? De que o ideal vai chegar e vai nos resgatar da nossa aflição. E a única pessoa que pode resgatar a gente da nossa aflição somos nós mesmos, né? Entendendo realmente. Volta naquela questão do enfrentamento, né? Da coragem, de olhar para essas sombras, para essas dores, né? Que estão aí caminhando junto com a gente, né? Isso dói, né? Dói, é desconfortável, as pessoas... Daí a gente vê muitas vezes, né? Que às vezes é difícil de bancar, né? Sim. É difícil você reviver ou ir de encontro a algo que você não conseguiu dar conta, né? E precisou reprimir, precisou guardar, precisou abandonar, né? Uma coisa que é muito comum, assim. Às vezes a gente passa por uma situação desconfortável e a gente não fala sobre isso e deixa passar alguns dias. Aí passou alguns dias, parece que esse desconforto foi embora, né? Na verdade, ele pode até ter ido ali na realidade, mas aquela situação que gerou desconforto, ela não foi sanada. Ela vai se repetir, né? Ela vai voltar. E algumas pessoas, obviamente, têm muita dificuldade de expor o que sentem. Guardam muito, muitas coisas que passam do limite dela, porque nem ela consegue identificar o próprio limite, muitas vezes. A pessoa vai guardando, vai retendo aquilo, né? E aí, em algum momento, aquilo vem à tona. Sim. E aí, quando vem à tona, é muito comum vir à tona com um pouco mais de intensidade, de raiva, né? Como se fosse uma explosão, assim, né? Panela de pressão que estoura, né? Sim. E aí, qual que é a mensagem que está implícita ali? É que quando eu falo, gera um conflito muito grande que eu não dou conta de resolver. Mas o erro, né, está em deixar acumular.
Porque se você consegue ir colocando, né, o limite no decorrer da forma com que a vida vai acontecendo, falando, ó, não gostei disso, isso que aconteceu não foi legal, até aqui você pode ir, daqui para cá você não pode, né? Eu vou fazer, eu não vou fazer. Tem pessoas que fazem, né? Eu não vou fazer. Aí isso vai sendo trabalhado, né? Exato. Quando a gente não dá esse lugar e vai aguentando, engolindo, né? Isso fala de um padrão, fala de um modelo aprendido durante a vida, né? Muitas pessoas fazem muito, né? Aquele modelo mais do bonzinho, da boazinha, fazem muito pelo outro esperando o reconhecimento, e a maioria das vezes esse reconhecimento não vem, e quando vem, ele não é algo que realmente acalenta, assim, que, nossa, que bom ser reconhecido, né? Na verdade, é quase que uma esperança infantil mesmo de ser visto, de ser olhado, de estar sendo acolhido por alguém. Então, fala das nossas feridas, né? E dores lá da infância. Então, e aí iniciar esse modelo de conseguir quebrar o padrão de ser bonzinho, de ser boazinha, é muito complexo, porque falar para essas pessoas, impor limites, é ser agressivo, é ser violento. E, na verdade, é ser respeitoso, é conseguir contribuir e criar e validar você, né? O seu eu. Identificar o que é autêntico para ti. E isso é uma das coisas que a gente precisa desenvolver. Exatamente. Né? O que é que você gosta? O que você sente? Como você se sente bem? O que é certo dentro dos teus valores e o que não é? Né? Até que ponto você pode aceitar e até que ponto não? Então, caminha por esse lugar também. E essa é uma expectativa que eu sempre alinho assim nos atendimentos. Eu nunca falo que vai ser fácil, mas eu sempre falo que a gente vai chegar em algum momento. Porque, sim, quebrar esses padrões gera um desconforto, porque tem que fazer esses movimentos de muitas vezes conversar com o outro. E a parte muito boa disso é que se a gente for conversar com o outro de uma forma consciente, indo com a expectativa de, ok, vou tentar ser imparcial, vou tentar me expressar, vou aqui, vou fazer esse movimento, é muito melhor e menos danoso do que se deixar explodir. Porque se deixa explodir, a gente tem uma carga emocional muito grande, às vezes, que a gente não consegue controlar. Porque, como a gente citou lá no início, essa carga emocional ela vai existir para todo mundo em todo o tempo que a gente passar vivendo. Não tem como ser um ser humano e não ter uma emoção. Talvez a gente seja um psicopata se isso vier a acontecer, mas essa é uma outra discussão. Mas vai ter. Tem reações. Então, não sei, vamos supor, um caso, eu sou psicólogo e faço terapia, legal. Isso não inibe que de vez em quando eu gosto de xingar no trânsito também, porque é uma reação emocional às vezes. E isso é algo orgânico. O nosso cérebro, muitas vezes, ele vai agir para lutar ou para fugir. Entende? Então, controlar um sistema que é pré-programado, muitas vezes, para a gente, que é algo natural e orgânico, é muito mais complexo do que você fazer um movimento de uma forma consciente e entender que você pode ficar um pouco chateado, mas pode ficar feliz, mas que isso é um investimento para você ter um retorno lá na frente. Então, fazer um movimento consciente, estar ciente muitas vezes do que vai ganhar e do que vai perder, é muito melhor do que viver de migalhas, digamos assim. Porque, como você falou, não vai trazer satisfação total, não vai trazer o sentido para a vida, você ser reconhecido. Vamos pegar exemplo no trabalho. É uma corrida incessante, porque quando você bate a meta, vai dobrar, a empresa nunca volta para trás se ela não quebrar. Então, vai ser sempre uma rodinha de hamster que a gente vai buscar aquela pequena dose de satisfação, buscar, até a gente não ter forças mais para isso, ou até a gente entender que não é esse o caminho para quebrar o padrão e se sentir realmente feliz e consciente consigo mesmo. Sim. E quantas coisas a gente está vivendo que, na verdade, nos foi dado, assim, como objetivo, né? Sim. De trabalho, por exemplo, né? Você precisa ser CLT,
né? Um exemplo, assim, né? A gente aprende que é esse o caminho que vai te trazer segurança. Mas será que é isso, que esse é o caminho que vai te tornar uma pessoa autêntica, potente, né? Sim. Que vai te trazer reconhecimento, segurança, que vai vibrar o teu coração, de fato, né? Então a gente se permite, né, estar em lugares, muitas vezes, porque a gente nem consegue discordar daquilo que nos foi trazido, né? E isso no século XXI é uma problemática muito grande, né? Antes da gente começar esse episódio, eu tinha citado que eu costumo não ter redes sociais. Porque isso fica muito nítido para mim. É tanta informação, é tanto curso, 10 passos, etc., que às vezes isso corrompe o que eu quero ser, onde eu quero chegar. Então, é um pequeno fragmento que eu consigo ter um lapso de consciência, mas e quantos outros que eu não consigo ter? E quantos outros que a gente é influenciado a todo momento? Então, bancar quem você quer ser e aonde você quer chegar é um exercício diário, porque a vida vai estar ali, o capitalismo vai estar ali, a política vai estar ali, a religião vai estar ali para te influenciar de forma positiva ou de forma negativa. Então, se reafirmar é algo muito importante, entender realmente quando você tiver consciência do que você quer e onde você quer chegar, estruturar isso. Porque, novamente, a gente volta na analogia do prédio. Você tem que construir isso. Não é só, sei lá, como um computador, trocar o Windows, botar um pendrive e dar meia horinha e fechou. Não, é algo que algumas lutas a gente vai ter que levar até o último dia das nossas vidas, assim. E tá tudo bem, porque a gente não sabe o amanhã. O amanhã pode ser muito pior ou muito melhor, mas ele sempre vai chegar. Sim, bancar esse desejo, né? Sempre vão ter perdas. Sempre vão ter perdas. Em qualquer âmbito, assim, né? Que a gente decida ir para algum lugar, a gente vai ter que abrir mão de alguma coisa. Exato. Né? E muitas vezes aquilo que sustenta o nosso sintoma é algo funcional de alguma forma, assim, né? Então, abrir mão daquela questão é uma dificuldade, né? Envolve perdas e não ganhos, Exato. de alguma forma, né? Então, o que sustenta uma relação abusiva, por exemplo, né? A pessoa está ali naquela relação vivendo uma série de violências que podem não ser necessariamente física, né? E por que ela se permite viver, né? De alguma forma, será que aquilo foi introjetado na realidade, na vida daquele sujeito como algo que não é muita coisa, de que é normal, né? Ser agredido, ser xingado, né? Ser desmerecido, né? Invalidado, como se você não tivesse seu próprio querer, né? Mas ao mesmo tempo, uma relação abusiva nesse sentido também às vezes envolve um ambiente de conforto, é a minha própria casa, e abrir mão dessa relação é abrir mão dessa casa, é abrir mão de bens e de conquistas materiais, financeiras, é bancar uma solidão que muitas vezes alguns sujeitos não conseguem, né? Ter esse lugar de conseguir estar sozinho contigo, porque isso é consigo mesmo, né? Porque isso é muito aterrorizante, causa muita ansiedade, né? Então, é uma série de... Para fazer uma mudança efetiva, a gente tem que trabalhar diversas frentes, né? Sim. Diversas questões que vão ser inseguras, né? E a gente pode ter o desejo, mas nunca a certeza de onde a gente vai chegar. Então, a gente precisa entender, de fato, né? É tão complexo, né? Mas ao mesmo tempo é tão bom, tão gratificante. Porque quem, né, já passou ou está passando por esse processo de ter um pouco mais de consciência, é o que eu sempre digo, assim, né? E vejo isso se repetindo às vezes, de que depois que viu, não dá mais para desver. É um caminho sem volta. Aquela frase que a ignorância muitas vezes é uma bênção, né? Exato. E chega num ponto de consciência assim que tu viu, não dá para voltar atrás. Tu entende que precisa resolver, tu entende que tu precisa buscar conhecimentos, informações
E, de fato, às vezes a ignorância pode ser uma bênção, mas nem sempre. É porque a ignorância te mantém nesse ciclo de sofrimento que de alguma forma você não vai sustentar, né? Vai fazer com que a tua existência ela se limite, que você não consiga expandir, não consiga chegar onde você deseja, imagina, sonha, né? Para a gente sair do lugar onde nós estamos e ir em direção a um lugar de sonho, onde a gente idealiza, vai ter muito desconforto. Sim. É como se a gente precisasse amar esse desconforto, né? E não fugir dele. Sim. E por que a gente não banca o desconforto? Será que é porque a gente viveu muito desconforto numa fase da vida onde a gente não tinha condição de lidar com ele de uma forma funcional, né? Será que o desconforto que você enfrentou era um desconforto pequeno, mas na verdade ele foi trazido para você como algo muito assustador, terrível, né? Então existe aí uma certa defesa, né? Sim. Onde você quer evitar aquilo que parece muito assustador, mas aí quando a gente trabalha na realidade, a gente vê que nem era tanto, né? Então, por isso que a terapia, o terapeuta, muitas vezes, ele funciona como uma pessoa que vai conseguir te dar uma certa clareza em relação ao que é real e o que está desproporcional aí, o que é defesa imaginária, tá? Passa por aí. Exato. E às vezes ferramentas também, assim, né? Porque depende muito do nível de consciência, do nível de conhecimento emocional da pessoa. A gente tem pessoas extremamente conscientes, outras extremamente com déficit de conhecimento emocional. Então, a solução a gente tem, né? E quando eu falo a gente, é pro ser humano em específico. E é claro que é a decidir se a pessoa muitas vezes está disposta a entrar nesse processo, assim. Porque tem coisas que às vezes não é o momento também, não é a circunstância, mas começar é um caminho, assim, um caminho muito importante. Porque, bom, a perder a gente sempre tem alguma coisa, como você falou, mas fazer um movimento que a gente tem algo a ganhar me parece bem atrativo, assim, também. Então, a dica de hoje é façam terapia. É isso aí. Mais algum ponto, mais alguma temática que te vem à mente? Sei lá, dá pra falar um monte de coisa, mas não sei, assim, né? Tipo um ponto específico. Sobre padrões? Padrões, repetições. Ó, até agora a gente já gravou 2 episódios. Deu 1 hora de gravação. Tá bom? Mas quer trazer mais alguma coisa? Vamos pensar. Não precisa ser tudo hoje também. Você vai ser convidada mais vezes, possivelmente, Tá se bom. você gostou e se você quiser ver. Acho interessante. Né? É bom conversar, assim, né? Porque eu acho que isso amplia muito a capacidade das pessoas de promover, de se identificar, né? Porque ontem foi interessante, assim, porque eu atendi uma pessoa que ela meio que me questionou como que eu conseguia entender algumas coisas sobre ela que ela não entendia, assim, como se eu tivesse um poder superior, sabe? Já passei por isso também. E aí eu digo assim, esse tipo de modelo é tão comum, a gente já viu tanto, de alguma forma, eu já passei por experiências muito semelhantes. Então, falar do outro muitas vezes é falar desse conhecimento, né? Então, essas hipóteses que a gente cria, né, me parece que passa por aqui. Tu acha que não tem relação dessa situação com aquela situação? E é interessante, não sei por que eu disse isso. Não, mas eu te entendo, assim, Mas porque... é como se a gente tivesse um poder superior, assim, e é tão comum, né? É tão comum. Questão do tratamento da depressão, por exemplo, né? Se você vai buscar a grande parte dos processos depressivos, assim, eles têm muita raiva reprimida. Então, a raiva, ela é algo que, quando não elaborada, quando não possível destinar aquilo para fora, né? E que já começa muito cedo, né? A gente volta essa própria emoção contra o nosso self, contra o nosso próprio eu. Então a gente passa a se odiar. Sim.
E, na verdade, esse ódio todo tinha um destino que não pôde ser colocado durante a vida, né? Vários destinos, assim. Então, é trabalhar esses lugares de raiva, de angústia. Sim. E você falou do superpoder, desse lugar, às vezes, de super... Suposto saber, né? de suposto saber. Por mais que eu discorde, tenha algumas críticas em relação a isso, eu vejo que também é muito fundamental. Porque, querendo ou não, às vezes ali o processo de transferência, né, do vínculo terapêutico, ele serve. Às vezes é destinado de uma forma indireta e direta, assim, essa carga emocional para trabalhar algumas questões, assim, né? Por exemplo, eu já teve alguns pacientes que faltaram, não deram justificativa e eu sempre faço, né, a minha afronta de cobrar. E às vezes eles ficam com raiva, às vezes eles ficam, tá, por que isso? Mas isso sempre aparece em algum momento, tá, entendi, faz parte com bancar isso aqui fazem conexões, por exemplo. Então, de alguma forma, ter esse lugar assim de, nossa, como é que tu sabe o que está acontecendo comigo? É fundamental, porque eu não sei se eu me consultoria com alguém que não tá me entendendo, por exemplo. Então, querendo ou não, esse lugar de suposto detentor de saber, ele tem uma parte funcional, assim, também. E principalmente o que tu falou. Acho que vem na relação da confiança, assim, eu posso Sim. confiar nessa pessoa porque ela sabe o que ela tá falando. Exatamente. Até porque o que é fundamental para a psicologia, que é não ter um vínculo, mas às vezes que eu vejo que é um medo, nossa, eu não imaginei que eu ia falar isso para uma pessoa que eu não conheço, que eu nunca tinha visto antes. Às vezes não consegue nem falar para si mesmo, né? Só guarda na questão do pensamento, assim, né? Não consegue verbalizar porque se sente tão constrangido de falar, porque pensar é uma coisa, você trazer na palavra é outra, né? É outra coisa. Eu não sei como que eu posso dizer isso sem parecer ridículo. Ridícula, né? Sim. Não sei como. Bom, vamos construindo, né? E você deve estar achando que eu sou louca, que eu sou louco, que eu sou errado, que, eu não penso nada. Sim. De fato, eu não penso nada. Acho que a gente entra não penso nada, jamais, não consigo julgar. A gente entra num lugar, eu acho, né, de conseguir entender que cada coisa se faz ou acontece a partir de várias influências e aspectos que a gente entende por quê a pessoa pensa da forma que pensa, sem nenhum tipo de julgamento moral, né? Sim. Tipo, isso me soa muito estranho. Bom, se o terapeuta tem isso, tá faltando terapia pro terapeuta também, porque é sobre ele e não sobre o outro, né? Uma das coisas que eu percebo também muito, assim, o que o outro vai pensar de mim, né? Eu tô tentando agir de determinada forma para soar, para parecer para outra pessoa de um jeito determinado, né? E não, você não controla isso, você não sabe como o outro vai imaginar, pensar, agir, né? Eu dei um exemplo recente, assim, né? De que uma criança de 2 anos com uma crise de birra no meio do mercado que se joga no chão e começa a se debater. Normal uma criança fazer isso. A criança de 2 anos, ela tá nesse lugar de explosão emocional. A reação de muitos pais é: não me faça passar vergonha. Para com isso que eu tô morrendo de vergonha. O que as pessoas vão pensar? Já estive nesse lugar. De sentir essa vergonha, né? Não de implicar isso com os filhos, mas de sentir esse constrangimento. Meu Deus, estou chamando muita atenção, né? Aqui. Incomodando o outro, inclusive, né? Aí eu trouxe como exemplo, assim, mas eu, se passasse nessas prateleiras do Mercadona, tivesse uma criança no chão, eu pensaria: nossa, tadinha da criança, né? Ela tá passando por um momento difícil. Que difícil para esses pais conseguir ter, né, disponibilizar toda uma energia emocional para conseguir estar ali, para ajudar a criança a se organizar. Meu olhar ia ser empático nesse sentido, porque, bom, fala do conhecimento que eu tenho. Exato. Mas talvez para os pais me verem seria: gente, socorro, né? Eu estou prejudicando, essa mulher está pensando tal coisa. E não. Então a gente não tem como
desconstruir isso é muito interessante também, porque eu posso fazer alguma coisa com o que eu penso, com o que o outro pensa. Eu não sei o que E é. assumir também que a gente não tem controle do outro, assim, né? Isso. Seja uma pessoa próxima, uma pessoa distante, como exemplo do mercado, o problema é do outro. Acho que achar, porque sempre vai ter uma pessoa que vai ter o seu olhar empático, sempre vai ter uma pessoa que vai criticar, sempre vai ter uma pessoa que vai achar bonito. Sim. Mas o problema é deles, a gente tem que entender que é o nosso momento, a nossa circunstância com aquilo que a gente tem para entregar. O outro, amanhã, depois de sair do mercado, a gente nunca mais vai ver. Então, o problema é dele, ele faça o que ele quiser com isso. Por que a vida desse outro, essa percepção de uma outra pessoa que não me conhece, né? Que não sabe nada de mim, importa tanto? Né? E aí eu me lembro, assim, uma coisa que eu ouvi muito, assim, ai, para de fazer tal coisa, o que o outro vai pensar, né? E é isso, os padrões que são instituídos já desde muito cedo. Então, a gente aprende a se preocupar com o que o outro pensa, né? E aí, como desconstruir isso? Sim. É uma coisa que eu tenho percebido, assim, que talvez seja, dá para usar como referência também. Ultimamente, eu tenho utilizado muito o Uber, assim, né? Tenho precisado utilizar o Uber e eu vejo como são diferentes os motoristas, né? Como as pessoas são diferentes. Algumas conduzem de um jeito, aquele caminho, outras em silêncio, outras irritadas, né? E as pessoas, é isso, assim, né? Essa diversidade, essa diferença de jeitos, de estilos. E aprender a amar o outro dessa forma. Aceitar, né? Amar, aceitar, entender que não é sobre você, é sobre o outro. Né? Às vezes, aquilo que eu gero em você, né? Tipo, nos conhecemos hoje... Vamos lá, um exemplo muito legal. Tá. Estou numa roda de amigos, né? E chegou uma pessoa nova que eu não conheço. Aí eu olho pra ela, não sei, essa pessoa aí, não gostei. Não sei, já julgando. Né? Tem alguma coisa nela que não bateu. Acho que ela não é uma boa pessoa. Você nunca trocou uma palavra, você não sabe nada da vida da pessoa, mas olhou pra ela, sentiu alguma coisa, não gostei. Por que isso acontece? Pois é. Por que a gente reage dessa forma? Às vezes as pessoas colocam a culpa no lado sensorial, né? No sentido de, ela tem uma aura ruim. Mas será que não é, não é a nossa lente de como que a gente está enxergando a pessoa? Porque... Será que isso não é uma transferência? Exato. Será que aquela pessoa tem algum elemento do jeito dela de ser que te lembra ou que aciona no teu inconsciente algum gatilho? Eu adoro essa parte. Eu lembro também que tu falou uma vez que os filhos são um reflexo de você. Que dói quando vem os determinados comportamentos que você se identifica de forma inconsciente e machuca. Minha criança lá. A criança que eu tenho é a minha criança que não foi tratada. Então, a minha dificuldade é não ter... É essa relação transferencial mesmo, né? Sim. Tipo, aquilo que eu não suporto no meu filho fala sobre mim, não necessariamente sobre ele. Isso é uma verdade. Foi Freud que falou uma coisa nesse sentido, assim, né? De quando a gente fala do outro, a gente fala mais da gente mesmo do que do outro. Até do Pedro, né? Que fala, quando a gente fala do Pedro, sabe mais sobre quem fala do que de fato sobre o Pedro. É isso. Exato. E é isso, porque se você não viu a pessoa, e mesmo se você viu, se ela tem determinados comportamentos e etc., talvez você não esteja falando do seu trauma, mas você está falando do seu preconceito. Porque o outro, novamente, ele vai fazer o que é certo para ele. E não tem como agradar. Até para quem gosta da religião, imagina, se Jesus que veio para salvar todo mundo não agradou, quem somos nós na fila do pão? Então, é sobre maturidade e autoconsciência, gente. É isso mesmo. Salva vidas. Isso aí. Bom, gente, por hoje, né? Finalizamos esse episódio com essas discussões sobre padrões, sobre as vivências de como isso pode impactar em nossa vida. Espero que vocês tenham gostado dessas doses e nos vemos na próxima semana. Então, Igor, foi um prazer. Obrigada pelo convite. Espero que vocês tenham gostado e vou deixar aqui minhas redes sociais. E é isso. Autoconhecimento liberta. Então, vamos... Não sei, me perdi. Tá bom, essa vai ser a finalização. Você vai...
dar uma dose de reflexão? É só seguir o podcast. Novos episódios saem toda quinta-feira.